sei a técnica, mas tenho medo de fazer. Posso tentar mesmo assim? E aí, pode tentar? Você sabe a técnica, mas tem medo. O que você acha? Que você nunca vai fazer, assim, as primeiras vezes você sempre vai fazer com medo. E as próximas vezes, você vai fazer com um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo sempre é bom. Quando você tiver assim, sem medo nenhum, é porque você perdeu já os parâmetros e você já não se importa, não tá nem aí para mais nada. Então é importante ter isso, né? Um pouquinho de medo. Eu vou te contar o acesso que eu tive. Depois de fazer 1000 acessos, eu tive medo. Eu tive um medo grande uma vez. Não sei se você sabe essa história. Você já tinha acabado a residência, eu estava no R4 da vascular e chegou um paciente com infarto agudo do miocárdio. Ele foi fazer o cateterismo e ele teve uma complicação. Você não estava, você já tinha acabado a residência. Ele teve uma complicação do acesso da radial para fazer o CAT. Ficou agarrado, alguma coisa ficou agarrada ali, o cateter, não sei o que foi, que na hora de tirar teve uma lesão importante de radial. A gente teve que entrar para abordar a radial. A gente acabou fazendo a ligadura da radial. E aí, beleza. E o paciente fez um choque cardiogênico. Ele estava lá na hemodinâmica e ele precisava de um acesso venoso central para começar a droga, começar a dobuta, para começar a nora e tal. E aí, meu brother, quando eu falei, pega o material, fui preparando ali rapidinho. Aí chegou o filho do cara. O filho do cara era um cirurgião plástico. E o outro filho do cara era um cara conhecido meu lá do pronto-socorro. E porra, um ambiente ali, médicos e tal, veio e colou do lado. Você tá me ouvindo? Não, travou um pouquinho, mas voltou. Ah, tá. E quando eu tava posicionando para fazer o acesso, fiz a asepsia e tal, botando o campo, o filho do cara, os dois filhos do cara, colaram assim na cabeça do pai. Ficaram assim, tipo, assim, sem, né, não falaram nada não, chegaram numa boa, falaram, aí eu cumprimentei os caras e tal, e eles ficaram meio que assistindo o procedimento. E aí, amigo, dá aquele frio na barriga, né? Falou, caralho, velho, esse acesso eu tenho que acertar. Se eu errar esse acesso, vai ficar chato aqui na frente do filho do cara, né? E o cara é super grave, né? Esse cara até veio a óbito depois no mesmo dia. E aí, eu fui lá, posicionei e tal, fingi que tava... Eu tava com frio na barriga, né? Mas eu tava com medo de errar o acesso. E aí eu fui acertar, aí eu deu certo, eu acertei o acesso, tudo de primeira e tal, foi tranquilo. Aí o cara, aí o filho do cara, o cirurgião, virou e falou assim para mim, pô, cara, mandou bem, acertou de primeiro o acesso, gostei de ver. Eu falei, tá tranquilo esse ambiente aqui, pô, sem pressão nenhuma aqui para mim. Aí ele começou a rir e aí ele falou, pô, cara, obrigado e tal, e deu certo o acesso. Mas já pensou se eu não tivesse conseguido fazer o acesso? Ia começar a rolar aquela tensão, né? Aquela tensão, aquela pressão. Tem um lance do medo aí, que é o seguinte, né, cara? Toda vez que você vai fazer um procedimento, se você erra a primeira vez, você tem dificuldade no começo, a parada só piora, né? Só desanda. Então, por isso que é sempre bom você fazer todo o teatrinho antes, preparar tudo. Cara, você lembra daquela punção que a gente fez, por exemplo, e que a gente fez muita lidocaína? Lembro. Foi complicação, a gente fala disso. Foi bom aí. O medo foi bom. Foi bom. Complicação. Depois que eu fiz aquele conteúdo, depois disso eu fiz aquele conteúdo sobre dose máxima de anestésico local. Eu tô lembrando aqui do último plantão que a gente fez, que tinha um cara de plantão com a gente, que ele ficou tentando fazer um acesso. O cara até é cirurgião. E o cara ficou tentando fazer acesso e ele não conseguiu. Ele ficou muito tempo. Ele ficou uns 40 minutos lá na paciente. E aí ele pediu para me chamar. A gente estava de plantão junto. Aí ele pediu para me chamar, eu fui lá. E aí a gente fez. Aí eu fiz o acesso com ele. Deu tudo certo. Aí depois eu saí e falei com o Rominho. Falei, cara, uma das piores sensações que tem é quando você fica igual um filho da puta fazendo um acesso e não consegue. E você fica sozinho, fica o técnico de enfermagem olhando pra você, tipo assim, você não sabe funcionar, né, brother? E você, velho, já funcionou 20 vezes, você tá com vergonha. Naquele dia, você funcionou naquele dia.
Você tá cuspindo coágulo ali na bandeja o tempo todo, né? Limpando, toda hora limpando a seringa o tempo todo, porque você já não sabe mais o que fazer. Se você já furou o paciente 20 vezes e não deu certo, aí você já está se questionando, né? Será que eu ainda sei funcionar? Né? Será que eu ainda sou digno? Eu ainda sou digno de ser chamado de médico? E você, então, uma das piores sensações que tem é você ficar tentando funcionar um paciente, um acesso central e não conseguir. Assim, é frustrante. E isso aconteceu no último plantão com o brother, e a gente comentou sobre isso. E é muito marcante. Eu tive um caso desse, tem uns 2 plantões isso. Eu fui funcionar um paciente, eu não consegui funcionar. E, cara, chega uma hora que você funciona. O fio guia, por exemplo, era o fio guia que não progredia. Você começa a culpar o guia, você começa a culpar que tá quente, você começa a culpar que a máscara do Covid tá incomodando. E aí eu falei, quer saber? Cara, tá bom, dá um tempo aqui. Deixei a bandejinha lá, chamei um outro colega para funcionar e acabou que o paciente, se eu te contar, o cara nem precisou de punção, na verdade foi. Aquela estratégia de a gente iniciar na hora e tal, o cara realmente estabilizou e não precisou de um central mais, não precisou de ficar com hora. E aí a gente nem puncionou ele de novo. Mas tem hora que acontece. E naquele dia eu tinha puncionado 2 pacientes assim, tranquilamente. Depois dele eu puncionei um outro. Mas, cara, se acontecesse com você, se você tiver alguém, pô, chama, não fica lá o tempo todo, não. Chama alguém para funcionar, não tem problema, não.